Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth. Ela veio, meus amigos, para passar a palestra da noite, um tema muito especial, o desencarne de André Luiz. Interessante, não? Muito obrigado vocês que são inscritos no canal do SEAC Ajudando a Caminhada, a todos vocês que são expositores, preletores de trabalhos pelo SEAC. Eu quero agradecer todos esses anos maravilhosos que fizeram palestras maravilhosas para a gente, ajudaram na nossa caminhada com temas fantásticos. Eu e a diretoria do SEAC agradecemos o carinho imenso a todos vocês por estarem aqui, sempre nos ajudando na nossa caminhada e sempre servindo a gente com muito amor. Muito obrigado. E a minha diretoria também. Eu quero agradecer o carinho imenso e a dedicação, o trabalho maravilhoso. É isso. Muito obrigado a todos e muito obrigado, amiga Beth. É com você. Então, boa noite, amigos queridos. Levemos o nosso pensamento ao mais alto, pedindo à espiritualidade amiga que estejam nos amparando, estejam nos inspirando, para que possamos aprender um pouquinho mais os ensinamentos que nos chegam do alto, que assim seja. Bom, tema que nos passaram é muito interessante. O Desencarne de André Luiz. Então, vai ser baseado, logicamente, no livro de André Luiz, Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, é o primeiro livro, né, de uma série de vários livros, né, que André Luiz conta a sua vida lá no plano espiritual. Então, aqui nesse livro, ele já vai falando de como foi o seu desencarne. Então, André Luiz é um pseudônimo, porque a família, quando ele ditou essa obra para Chico Xavier, a família ainda estava encarnada, a esposa, os filhos, e o André Luiz conta a sua história, né, nesse livro, Nosso Lar. Ele foi médico na última encarnação, e aí ele morreu, foi para o umbral, uma região lá no plano espiritual. E ele conta que ele tinha certeza de que ele tinha morrido, mas ele estranhava, porque os pulmões respiravam. E ele passou um grande sofrimento, passou sede, fome, ele viveu uma profunda exaustão, ele tinha uma imensa saudades da família, da esposa e dos filhos. Ele chegou até a perder a noção do tempo, a barba crescia, e ele se sentia um joguete de forças irresistíveis. Estava muito confuso. Ele tinha medo do desconhecido, ele tinha pavor da treva, porque aquela região era escura. E ele se perguntava onde estaria o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. E ele vagava sem rumo, constantemente acusado de suicida. Então ele ouvia gritos cheios de ódio vindo de todos os lados. Suicida, suicida, criminoso, infame. E André Luiz chorava e raramente ele conseguia dormir. Quando ele conseguia, era só por alguns minutos, porque logo, conta André Luiz, seres monstruosos o acordavam, zombeteiros, e André Luiz fugia deles, apavorado. E ele ficava cada vez mais desalentado, ou seja, sem esperança, né, de que as coisas um dia melhorassem. E aí, depois de tanto sofrer, depois de anos, ele começou a recordar que deveria existir um autor da vida, né? Um criador de tudo. E ele conta nesse livro, eu,
que detestava as religiões no mundo quando estava encarnado, né? Experimentava agora a necessidade de conforto místico. Pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. E André Luiz segue dizendo: quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. E aí chegou um momento em que as neblinas espessas daquela região se dissiparam e surgiu um velhinho simpático que sorriu paternalmente para André Luiz, inclinou-se, né? André Luiz estava caído no chão, olhou nos olhos de André Luiz e disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, após 8 anos nessa região de sofrimento, finalmente André Luiz foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado por Henrique de Luna. Henrique de Luna trabalha no serviço de assistência médica lá da colônia espiritual Nosso Lar. E ele foi recolhido por Clarencio. A gente vê no filme Nosso Lar, o primeiro filme, né? Que ele é levado de maca, né? Para a colônia espiritual, porque ele está muito debilitado, né? Então, ele é recolhido por Clarencio, mas ele teve a intercessão da mãe dele, que é um espírito muito mais evoluído que ele, e que já está até numa colônia mais elevada do que Nosso Lar. E também o que ajudou muito foi a oração de uma paciente, que ele não cobrou consulta, e ela não esqueceu dele, ela sempre rezava por ele. E aí ele foi levado para o hospital, lá na cidade espiritual Nosso Lar. E lá na enfermaria do hospital, André Luiz escutou, né, o comentário lá da equipe médica. É de lamentar que tenha havido pelo suicídio. Então, seria um suicídio inconsciente, que é o desgaste prematuro do corpo físico por conta de abusos, de vícios, ou até de negligência de cuidados, né, de cuidar do corpo físico. Então, quando ele escutou, né, que ele teria desencarnado pelo suicídio, ele retrucou. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, no hospital, né, aqui da Terra, tentando vencer a morte devido à oclusão intestinal, né? Então, uma obstrução intestinal. Mas o médico espiritual explicou para o André Luiz que essa oclusão, essa obstrução no intestino, tinha causas profundas. Quais eram essas causas? A vida desregrada que André Luiz levou enquanto encarnado aqui na Terra. E aí o médico explica que essa oclusão, né, essa obstrução, foi devida a um câncer que foi ocasionado pela sífilis. A sífilis, que é por conta de uma leviandade na área do sexo. E o aparelho gástrico de André Luiz também estava destruído, né? O aparelho gástrico do perispírito. Por causa de excesso de alimentação, de bebidas alcoólicas, ou seja, ele se suicidou de forma inconsciente, indireta, involuntária, mas se suicidou. Tudo que nós fazemos para prejudicar o corpo físico,
vai refletir no perispírito, esse corpo que liga espírito e matéria. Vai desequilibrar esse perispírito. E quando desencarnarmos, levaremos para o lado de lá o perispírito, ele sempre acompanha o espírito, por onde quer que o espírito vá, seja encarnado ou desencarnado, mas aí nós levaremos para o lado de lá um perispírito desequilibrado, né? Desmantelado. E aí o perispírito tem os mesmos órgãos do corpo físico. E o aparelho gástrico aqui, perispiritual, do André Luiz, estava destruído. E aí André Luiz ficou muito surpreso com esse comentário da equipe médica, e ele disse que achava que esses excessos, né, de alimentação, de álcool, esse desregramento sexual, era um fato sem importância. Mas os mentores lhe disseram que esses fatos, ou seja, esses excessos, não passaram despercebidos. E aí André Luiz, inicialmente, se sentiu julgado, mas Clarencio estava atuando como a voz da consciência de André Luiz. Tem um artigo na internet, publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o título é Reflexões sobre o suicídio inconsciente de André Luiz. E lá eles escrevem que o julgamento de André Luiz em nosso lar está mais para psicoterapia do que para tribunal. E então André Luiz entendeu que ele não estava sendo julgado, não estava sendo atacado, não estava sendo humilhado, mas ele estava sendo convidado a entrar em contato com a sua própria consciência dentro de um contexto amoroso. E o André Luiz, então, escreve no livro Nosso Lar, né? A bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Chorei. Quer dizer, o próprio André Luiz julgou a si mesmo auxiliado por Clarencio. Então, o Clarencio aí agiu como psicoterapeuta, não como um julgador. O Clarencio foi o veículo para detonar um processo de autoconsciência. E a capacidade de tocar a consciência somente é possível através da humildade e do amor. E aí André Luiz aprendeu, né, esses ensinamentos, abafou os seus impulsos vaidosos, porque ele conta que ele era muito vaidoso quando ele estava encarnado. Ele reconheceu a extensão de suas leviandades, né, dos tempos de encarnado, ele reconheceu a falsa noção de dignidade pessoal, né, tinha, né, assim, sabe, o orgulho, né, assim, né, eu é que mando, né, e reconheceu a justiça divina. O suicídio, né, no caso André Luiz, se suicidou de forma inconsciente. O suicídio é uma fuga de si mesmo. Mesmo nesse suicídio indireto ou inconsciente, como foi o caso de André Luiz, né? Mesmo nesses casos, o indivíduo, o suicida, foge aos poucos de si mesmo e se autodestrói. Richard Simonetti, ele escreveu esse livrinho aqui, muito bacana, A Força das Ideias, Richard Simonetti. Aí ele diz assim, o nosso corpo é uma máquina admirável. É uma máquina programada para nos servir perto de 100 anos aqui, né? Vivendo, encarnados na Terra. E toda máquina
precisa ser usada de forma consciente, disciplinada. Precisamos estar atentos à conservação dessa máquina, né? Mas poucas pessoas agem com esse cuidado ao corpo físico. Geralmente, as pessoas passam a existência agredindo o corpo físico, tanto de fora para dentro, né, com os abusos de toda sorte, os excessos alimentares, uma vida sedentária, os vícios, como de dentro para fora, por meio do descontrole mental, dos sentimentos inferiores, inveja, ódio, ciúme, rancor, agressividade, luxúria, que é o sexo irresponsável. E André Luiz, né, reconheceu, né, que realmente ele viveu dessa forma desregrada. Ele fez esse exame de autoconsciência. Ele, inclusive, quando esteve encarnado, não acreditava, conta ele, né, na existência do espírito, sabe? Era materialista, né? Ele viveu no começo do século XX, ele foi médico, contam que ele até talvez tenha sido Carlos Chagas e descobriu a doença de Chagas, então era um pesquisador também. E eles, né, viviam assim, nesse contexto materialista. E, enquanto encarnado, André Luiz, né, escreve que ele não pensou na possibilidade da continuidade da vida após a morte. Ele achava assim, ó, morreu, acabou. Um materialista pensa assim, né? Que o espírito não existe. E ele fala também que ele cumpria as obrigações religiosas, né? Ia na igreja, mas ele nunca rezou com fé, ele nunca buscou uma ligação com Deus, ele não se preparou para a morte. Ele tinha um grande desenvolvimento intelectual, né? Inteligente, respeitado no meio científico, médico, né? Pesquisador, mas ele não tinha um grande desenvolvimento moral. Ele mesmo contando, né, a sua vida aqui na última encarnação. André Luiz não foi um criminoso, ele mesmo conta isso, mas ele seguia essa filosofia do imediatismo da sociedade materialista da sua época, né? Ele também tinha um desejo incontido de bem-estar, porque ele tinha condições financeiras, né? Então, ele gozou dos bens que recebeu e nunca reconheceu a generosidade, o sacrifício dos pais, né? Que assim, fizeram tudo para ele se formar médico, ele sempre teve uma vida tranquila. E ele também era uma pessoa assim que prendia, entre aspas, a esposa e os filhos num egoísmo destruidor, né? Tipo assim, aquele patriarcal, né? O chefe da família patriarcal. E ele não foi fraterno com a imensa família humana, né? Ele não era generoso, caridoso. Ele não construiu uma bagagem de valores espirituais. No livro Céu e Inferno, né, de Kardec, no capítulo 1, itens 4 a 6, tem um texto chamado O Futuro e o Nada, onde Kardec escreve que as pessoas que não acreditam na vida futura, na vida espiritual, né, após a morte do corpo físico, igual André Luiz, né, que não acreditava, essas pessoas buscam aproveitar o máximo a vida de encarnados, então esbanjam, não trabalham pelo desenvolvimento moral. E a vida presente, para eles, é a única coisa interessante. E André Luiz viveu assim. Ele gozou dos bens materiais, ele cometeu excessos, por isso ele é considerado um suicida, inconsciente, mas um suicida.
E a autora espiritual Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 33, Preocupação e Morte, ela também nos faz refletir que muitas pessoas vivem em absoluta submissão à carne. Ou seja, né, o que interessa é a matéria, são os bens terrenos, é o aqui e agora, mas a carne é só um instrumento para o espírito evoluir. Né? Estamos aqui tão de passagem, o tempo passa tão rapidinho, enquanto o espírito é eterno. E segue dizendo Joana de Ângeles, muitas pessoas se agarram às preocupações imediatas do dia a dia e não pensam na eternidade do espírito. Foi o que aconteceu com André Luiz, quando encarnado. E aí a Joana de Ângeles fala, essas pessoas vivem como se fossem moluscos grudados na rocha, né? Ela lê molusco, né, da praia, grudado na rocha, né, a rocha, né, essa matéria. Mas a existência do corpo físico é um breve instante da vida plena, da vida imortal do espírito. E tem outra questão, muitas pessoas assumem 1000 tarefas, 1000 compromissos para conquistar fortuna, para conquistar fama, para conquistar status, mas tudo isso se desmancha na hora da morte. E aí a gente pode se perguntar, nós, como estamos vivendo? Nós estamos nos preparando para a morte? Pensamos, assim, no nosso dia de amanhã, após o nosso desencarne, para onde será que iremos? Né? Para muita gente, a morte ainda é um grande mistério, né? Ou então a maior desgraça, né? Como pensam os materialistas, como pensava André Luiz, né? Quando médico aqui na Terra. Morreu, acabou, tudo vai se findar. Então a morte é uma grande desgraça, dá um desconsolo terrível, né? Uma, até uma inconformação. E outras pessoas têm ainda dúvida, uma incerteza, né, da continuidade da vida, tem um desconhecimento do que acontece conosco quando a gente desencarna, é o despreparo, é a falta de estudo, de conhecimento. Uma grande escritora espírita, Sueli Caldas Schubert, escreveu o livro Transtornos Mentais. E ela também nos faz um alerta para a gente, né, pensar. Ela escreve: vive-se como se não houvesse a morte. Né? Muitas pessoas acham que vão ficar aqui para sempre, não param para pensar. Vive-se como se o ser humano fosse o autor da vida. O André Luiz era muito orgulhoso. Ele precisou sofrer 8 anos do umbral para finalmente pedir ajuda a Deus, para finalmente lembrar-se do que deve haver um autor da vida, e aí, né, naquele extremo sofrimento, naquele extremo desespero, ele resolveu pedir ajuda, resolveu rezar, mas precisou sofrer 8 anos para quebrar esse orgulho. E segue escrevendo Sueli Caldas Schubert. Vive-se de forma inconsequente, né? Sem responsabilidade, sem disciplina, e com total indiferença ante o significado da própria vida humana. Né? Por que vivemos? Né? Será que é só para acumular bens, para gastar? Ou é para a gente se tornar uma pessoa melhor, para tornar o mundo melhor, para evoluir espiritualmente, né?
Então, vive-se de forma inconsequente e com total indiferença ante o significado da própria vida humana. E aí também André Luiz conta dos excessos que ele viveu, né, na Terra. Vive-se sem fé em Deus. Vive-se sem se dar conta de que fomos criados por Deus. Então, a Sueli Schubert, né, falando, vive-se como se não houvesse a morte. Por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. E a doutrina espírita comprova que a vida continua após a morte do corpo físico, que o espírito é imortal e continua tendo a sua própria individualidade, porque há muitos relatos de espíritos, através de vários médiuns confiáveis, contando, né, como é a vida do lado de lá. O próprio livro Céu e Inferno é fantástico, é uma das obras da codificação espírita, porque lá o Allan Kardec reúne relatos de espíritos evoluídos, como foi o desencarne, para onde eles foram, espíritos criminosos, né? Como foi o desencarne, para onde eles foram, suicidas, ou espíritos de elevação, de evolução mediana, né? Então, a doutrina espírita traz essa comprovação, porque, inclusive, espíritos que se comunicam, e muitos espíritos se comunicaram através da mediunidade de Chico Xavier, trazendo mensagens para os seus familiares, colocaram detalhes de suas vidas, mencionaram fatos que depois, pesquisando, a família comprovou que realmente tudo isso tinha acontecido, ou coisas que só os familiares sabiam. Quer dizer, é a comprovação da identidade do espírito, né? E a doutrina espírita esclarece que ninguém morre, né? O espírito é eterno, a vida não cessa e continua em outra dimensão. Só o corpo físico é que morre, né? E aí a gente lembra da famosa frase de Confúcio, um filósofo chinês que viveu no século VI antes de Cristo, 600 a 500 anos antes de Cristo. Ele pergunta: quer saber da morte? Bem, pouparei meu fôlego. Quando você conhecer a vida, e só então tornaremos a falar da morte. É preciso viver bem para morrer bem, né? E aí? É preciso viver bem. Sabemos o que é a vida? Nós sabemos para que ela serve? Para que a vida serve? A vida aqui encarnados? Como viver bem com ética, de uma forma produtiva. Nós sabemos extrair todo o ensinamento que a dor nos apresenta, porque ninguém está livre da dor. Nesse mundo ainda tão sofrido, né, de transição planetária, e ainda provas e expiações, né, para essa transição para a regeneração, a dor está em todo canto. E nós sabemos sofrer bem. Tem até um trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o bem sofrer e o mal sofrer. O sofrer bem é justamente isso, extrair todo o ensinamento que a dor nos apresenta, sem revolta, enquanto que o mal sofrer é se revoltar, ou se desanimar, né? Ou entregar os pontos, tanta gente se suicida. E a finalidade da dor, então, né? Por que estamos sofrendo? Buscar essa finalidade, fazer essa pergunta, o porquê da dor, o porquê que a dor está me visitando, refletir para amadurecer, para mudar aquilo que precisa ser mudado. E olha que interessante, o José Carlos de Luca, um autor renomado, palestrante, né, bastante reconhecido, ele escreveu um livro chamado Alguém Me Tocou. Aí ele cita Paulo de Tarso, que
nos orienta para buscarmos as coisas do alto, e não ficar somente centrados aqui, né, na busca de valores materiais que são passageiros e que quando a gente desencarnar vai ficar aqui, né? E olha o relato do José Carlos de Luca, ele contando né, uma experiência dele, né, um hábito dele. Para não me esquecer disso, né, que é preciso buscar os valores da alma e não se apegar como um molusco na pedra, como diz Joana de Ângeles, somente às coisas materiais, como aconteceu com André Luiz. Então, escreve o José Carlos de Luca, para não me esquecer disso, né, a gente desapegar da matéria, vez ou outra costumo visitar algum cemitério. Olho bem os túmulos, vejo as fotografias dos falecidos, as datas em que partiram desta vida, e imagino que um dia chegará também a minha vez de deixar este planeta, né, este plano de existência. Aqui deixarei todos os meus bens terrenos, meu cargo público, porque ele é um juiz, né? Deixarei meus familiares e deixarei o destaque social, ele realmente tem bastante destaque social, né? Todos os meus, entre aspas, ficarão por aqui. Só irão comigo as consequências que porventura tiver feito em meu próprio espírito, no campo da justiça, do amor e da caridade. E é o que o André Luiz não fez, né? Por isso que ele sofreu tanto depois do desencarne. Então, olhar a morte, tem gente que fala assim, eu não penso na morte, não, uma coisa tão tétrica, mas é preciso olhar a morte para valorizar a vida, porque olhar a morte é um processo criativo, vai nos fazer viver melhor a vida presente. E algumas pessoas emergem desse processo, né, de pensar na morte para uma vida melhor. Puxa, onde eu vou depois que eu desencarnar? Então, deixa eu viver da melhor forma possível, no sentido dos ensinamentos de Jesus. Então, é a famosa frase, né? Sapientíssima. Viver bem para morrer bem, né? Viver bem para morrer bem, ou seja, para ir para um lugar onde estão os nossos benfeitores espirituais, os nossos amigos que nos querem bem, um lugar onde haverá paz e alegria. Então, façamos agora uma vibração para o nosso planeta, para todos aqueles que sofrem, para aqueles que ainda estão tão apegados à matéria, e despertem para o verdadeiro significado da vida, para aqueles que já partiram para o plano espiritual, vibremos por aqueles que sofrem no umbral, nas regiões inferiores, nos planos de sofrimento, para que eles também, a exemplo de André Luiz, lembrem-se do autor da vida e, humildemente, orem, peçam ajuda, reconheçam seus erros, vibremos por todos os trabalhadores do bem, tanto aqui encarnados como desencarnados, que nos ajudam nesse nosso despertamento para os valores espirituais. Vibremos por todos nós aqui, do SEAC, né, desse magnífico instituto, dessa magnífica casa de oração, de trabalho, de elevação espiritual. Vibremos por todos os tarefeiros do SEAC, pelos mentores, vibremos pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nós te agradecemos, Pai do céu, autor da nossa vida, autor de todo o universo,
dessa beleza, dessa perfeição, dessa harmonia, que possamos também fazer parte desse cortejo magnífico, que possamos nos harmonizar com a sua lei, para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais úteis. Senhor, obrigada por tudo, abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. E amigos queridos, agradeço muito a companhia de todos e uma boa noite.